No Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre o livro Raízes da Mudança, que conta a história do cartonifício de Valinhos, que é uma das pioneiras na reciclagem de papéis, tanto aqui na região de Campinas quanto no Brasil, e da conexão dela com a reciclagem de papéis e com os catadores. E quem escreveu esse livro foi a Denise Monson, quem tirou as fotos foi a Cris Day, e o resultado é muito bonito, com uma diagramação moderna e com fotos muito orgânicas. E a Denise está aqui com a gente para falar dessa história, o que motivou ela a fazer esse projeto tão bonito, com versão em inglês também. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Denise. É um prazer, Alexandra. Denise, queria que você começasse contando por que você resolveu fazer esse projeto. Então, nesses tempos de, como eu estava dizendo, nesses tempos de mudanças climáticas severas, né, eu acho que um livro desse, que trata da reciclagem, especificamente do papel no nosso mundo, ele tem uma urgência enorme, né? Porque, apoiados pelo cartonifício Valinhos, que é uma empresa pioneira na nossa região, uma das primeiras empresas de criação de papel e papelão reciclado, né? Ela data da década de 1940, é pioneira mesmo. E através do patrocínio deles, do apoio, nós imaginamos criar uma obra que desse conta da cadeia da reciclagem. Quem são os atores principais que fazem a cadeia da reciclagem no Brasil? Né? Então, ele acaba tendo uma amplitude muito maior do que só regional aqui para a gente, que é um evento que acontece no Brasil todo, né? Catadores, a existência das cooperativas, que além de movimentar um segmento com geração de renda, onde antes não havia nada, né, para pessoas muito empobrecidas na sociedade, ele trabalha muito a questão da sustentabilidade no nosso mundo. Porque se não fosse a reciclagem, como disse um senhor proprietário de um grande depósito de reciclados, nós estaríamos habitando uma montanha de lixo. Né? Eles fazem uma função, Livro, eles têm né? uma função muito importante. Denise, essa foto inclusive tem no livro, né? Sim, sim. O livro é ricamente ilustrado pela fotógrafa Cris Day. É um fotolivro, na verdade, né? Eu criei o texto e a Cris as fotos que acompanham. Então, ele é muito interessante a partir desse ponto de vista, porque a gente documenta as pessoas que fazem essa cadeia com texto e com imagens também, né? E também com a versão em inglês, que dá pra gente contar e multiplicar essa história pelo mundo todo, né? Sim, é uma edição bilíngue, uma edição muito cuidadosa. Ela acontece graças aos auspícios da Lei Rouanet, os mecanismos da Lei de Incentivo, né? E teve, como eu já disse, o patrocínio do cartonifício Valinhos. Então, ele começa o livro, na verdade, a partir da vinda desse visionário que foi fundador do cartonifício ao Brasil. Ele é italiano de nascimento, brasileiro de adoção, e aqui ele teve essa já mentalidade de trabalhar com o papel reciclado. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque verdadeiramente revolucionária para a época que ele começou, né? Os idos de 1940. E Denise, eu achei interessante também porque é uma pesquisa ambiental histórica, porque fala muito aqui da região, e também sociológica, né? Você menciona num determinado ponto do livro que as mulheres casadas não poderiam mais trabalhar no cartonifício, né? Então tem essas nuances também históricas muito interessantes, porque se a gente pensar, 40 foi logo ontem, né? Ele foi pioneiro para muita coisa, mas também para a gente pensar em comportamento social, foi logo ontem, né? Sim, Alexandre, você tem toda a razão. Essa foi uma preocupação que norteou o projeto, de pensar esse lado muito humano da participação humana dentro do projeto todo, dentro da reciclagem. Quer dizer, qual é a participação dos seres humanos nesse projeto todo que leva a reciclagem até o final da cadeia, que são as pessoas que conduzem, homens e mulheres. E tem um dado interessante que dentro do trabalho da reciclagem, a gente tem por volta de 70%, 80% de mulheres. Então, ela gera empoderamento, gera um trabalho para mulheres, geração de renda
para as mulheres. Isso é muito interessante, dentro do escopo todo do trabalho da reciclagem. Se a gente pensar que ainda é uma coisa assim muito nós estamos ainda no início do trabalho da reciclagem, não é todo mundo que recicla, nós não temos essa mentalidade ainda consolidada por todos, apesar de já termos tido um avanço, né? Ainda é pouca gente. Para se ter uma ideia, por exemplo, a reciclagem movimenta 20 milhões de trabalhadores ao redor do planeta. Desses 20 milhões, 4 milhões estão na América Latina e por volta de 800 mil, números consolidados, né, pelo governo federal, estão no Brasil, 800 mil pessoas, onde a grande maioria é feita de mulheres. E isso é o que a gente tem contabilizado oficialmente. Talvez o número seja muito maior do que esse, né, dos catadores no Brasil, que trabalham com reciclagem. Denise, É um número expressivo, não? sim, muito expressivo, mas eu queria que você falasse da possibilidade de aumentar, porque a gente tinha muito essa coisa de o papel vai acabar e provavelmente não acabe tão cedo. Esse ponto específico de reciclagem de papel, na sua pesquisa, você conseguiu aferir se é possível aumentar muito ainda esses números? Olha, Alexandre, o que a gente tem assistido é ao aumento de plantas industriais de fabrico de papel. A fabricação dele tem aumentado e o Brasil é um dos maiores fornecedores de celulose fina no mundo. Mas o que nos move não é exatamente a fabricação do papel, é a reciclagem do papel. Porque o que nós estamos apostando realmente é no papel da reciclagem e não estar fabricando mais papel, criando florestas que são certificadas, essas árvores são plantadas, então elas são corretamente cultivadas para serem derrubadas e criar celulose. Mas o que nos preocupa nesse caso não é essa criação de celulose, a fabricação, mas a reciclagem do que já está aqui no planeta. Entende? Esse foi o grande norte do livro. Ou seja, dá para melhorar muito ainda a reciclagem de papel no Brasil. Sim, sim, com certeza, tem como melhorar muito. Se a gente pensar que, inclusive, no mundo, o planeta recicla apenas algo em torno de 19% de resíduos sólidos. No Brasil, esse número cai para 4% apenas. Então, quer dizer, tem muito que melhorar, tem muito que melhorar a consciência das pessoas ainda em relação a isso, né? Se Que tem pensar que muito a ser feito ainda. com certeza, ainda que nosso país é continental, esses 4% eles ganham uma dimensão ainda muito grande, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, então esse livro vai muito no, esse livro, perdão, vai muito na direção de alicerçar uma mudança de consciência nas pessoas, uma tomada de consciência de que se enxergue que a reciclagem é muito importante, que ela começa dentro das nossas casas. Existe muito da reciclagem no universo empresarial, as empresas reciclam, mas é preciso levar essa consciência para o cidadão comum. E, às vezes, por exemplo, os catadores, eles têm uma função que é meio invisibilizada na sociedade. Nós não enxergamos na rua esse exército, né, que está fazendo a reciclagem. A gente não separa direito dentro de casa, nós deixamos lixo que é conspurcado misturado com lixo que seria reciclado. Então, acaba perdendo o material. Dessa consciência, o livro mostra muito, através do papel dos recicladores, né, que são as empresas, as cooperativas, os catadores autônomos, enfim, o grande exército da reciclagem. Sim, é que as empresas elas têm que cumprir leis, né, normas e metas, Exato. e o cidadão ele até às vezes tenta, mas tem todo um processo, né? Aqui em Campinas a gente tem umas caçambas verdes de orgânico e eu vejo como meus vizinhos Uhum. colocam um monte de plástico lá dentro, então tá super visível. Aí a pessoa pode jogar certinho, vai um e joga tudo misturado, aí já muda todo o contorno das coisas, né? E Denise, eu queria Exatamente, é um saber. lixo que depois não pode ser reaproveitado. Já está contaminado, inclusive, né? Com, até Exato, mesmo exato. com o cocô do cachorro ali que a gente pode jogar dentro do saquinho e tudo mais.
E Denise, eu queria Exatamente. saber se teve alguma curiosidade, alguma história que chamou muito a sua atenção que você gostaria de compartilhar com a gente nessa pesquisa para fazer o livro. Olha, eu acho que aquele dado que nós mencionamos de início, de que é um trabalho muito voltado para as mulheres. Isso é uma coisa que eu não tinha ideia, Alexandra, e isso me impressionou muito. A reciclagem no Brasil é muito movida por mulheres. Nós encontramos grupos de mulheres que eram diretoras, dirigentes, melhor dizendo, de cooperativas, e que acabaram criando oportunidade de trabalho e geração de renda para uma comunidade inteira. Lugares onde o crime organizado agia e que a cooperativa entrou e começou a minimizar, né, as pessoas que não tinham muita opção de vida, a criar uma forma de trabalho. E foi muito dentro do universo feminino. É um esforço muito de mulheres na reciclagem. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Com certeza, é um sinalizador aí para o que a gente pode fazer de políticas públicas, inclusive daqui para frente, né, Denise? Eu Exato, queria saber, o exatamente. livro ele tem distribuição gratuita, vocês têm um canal de contato, redes sociais, que a gente possa entrar em contato para quem está assistindo, possa de repente conhecer esse trabalho? Perfeitamente. A Prefeitura de Valinhos, pela Secretaria de Cultura, está fazendo um trabalho de distribuição gratuita dos exemplares. Tá? A empresa Renovarte, eu posso dar o endereço? @renovarte.art.org. Ela distribui também o livro aqui em Campinas. Maravilha, a gente pode entrar em E contato. ele tem, claro, ele tem distribuição gratuita, porque ele foi feito, como eu mencionei, pelos mecanismos da lei de incentivo, a Lei Rouanet. Então, ele é distribuído gratuitamente. É só a pessoa requisitar num desses lugares, né, pela Secretaria de Cultura de Valinhos, o Museu da Cidade de Valinhos, eles estão distribuindo também. Muito legal, principalmente para as escolas, né, para os educadores ambientais. Vamos deixar essa dica então para todo mundo, Denise. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Olha, Alexandra, sou eu quem agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e espero que o livro chegue até as pessoas, Com que ele tem uma utilidade social bastante grande no sentido de contribuir para uma melhoria da consciência das pessoas em relação à sustentabilidade no planeta e na separação do lixo a partir da casa de cada morador, Muito obrigada e de cada parabéns pelo cidadão. trabalho, Denise. Agradeço eu, Alexandra, muito obrigada e até uma próxima. Até. E para você que nos assiste, continue com a gente porque agora é hora daquele giro ambiental das curiosidades do Brasil e do mundo. Qual foi a última planta que você viu? E qual o nome daquela florzinha que brota da calçada no caminho que você faz até o trabalho? Se você não se lembra dos detalhes ou sequer sabe o nome das espécies, é possível que também esteja sob influência da cegueira botânica. Esse fenômeno, estudado há pouco mais de 2 décadas, define a falta de percepção que temos das plantas em nosso cotidiano. Isso pode nos levar a negligenciá-las, ignorar o papel essencial que desempenham em nossas vidas e, em muitos casos, a considerá-las seres de menor valor. Mas por que isso importa? Mais do que uma mera preocupação de botânicos ou pais de planta, essa desconexão pode afetar a forma como interagimos com a natureza. Todo mundo sabe reconhecer um elefante, mas se digo que uma planta é um ciclame, poucos reconhecem, explica a bióloga Suzana Ursi, professora do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP. Se a gente não reconhece o valor e a importância das plantas, ficamos cada vez mais distantes de nos conscientizar e tomar ações para mitigar fenômenos como as mudanças climáticas, completa a professora, que prefere chamar o fenômeno de impercepção em vez de cegueira. Em um artigo publicado na revista Plant Science Bulletin, os pesquisadores definiram a teoria da cegueira botânica em 3 pontos: a incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera e nos assuntos humanos, a dificuldade de apreciar as características estéticas e biológicas únicas do reino vegetal e a classificação equivocada e antropocêntrica
das plantas como inferiores aos animais, que faz com que elas pareçam indignas de consideração.